acender o cigarro, sentar ali, olhar pro teto e começar a falar da vida. Então, pode ir. Explica o que você vai fazer agora. Tá. E aí, rapaziada, o Pinguim, né, nosso caro host Pinguim, ele botou uns games pra baixar, nós vamos postar aqui no Cuba, que é um games, e ele mandou eu fazer um mini podcast aqui, sem revisão, né, então vai ter muitos crimes de ódio, muito judaísmo, porque eu sou judeu, não sei se vocês sabem, e eu não sei, eu vou refletir sobre a minha vida. Mas antes, eu já vou fazer propaganda de graça aqui pro Santropés, que faz paeiros especiais de menta, e é o que eu estou fumando agora. Não me pagaram pra isso, óbvio, mas é bom. Que delícia. Sabe, rapaziada, eu tava pensando nesses tempos, como mudaram, né, de lá pra cá, da juventude. Bom, a gente ainda é jovem, todos nós, eu imagino. Talvez eu não, porque eu sou velho, maldito, mesmo sendo jovem. Mas as coisas mudaram muito, né? Em várias questões, por exemplo. Eu acho que antigamente a gente levava as coisas muito mais a sério. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar muito antigamente e mais recentemente, aí depois eu falo do atual. Muitos e muitos anos atrás, tipo nos anos 60, tá aí, né? Anos 40, a gente levava as coisas muito a sério, né? Tinham as tribos, se a gente for falar de música, por exemplo, tinham as tribos do rock, do groove, do jazz, pessoas. Não é questão de vestimenta, por mais que eu goste, mas é mais questão de que você se levava muito mais a sério. E eu não tô dizendo isso que as pessoas elas não eram libertinas antigamente, elas não faziam besteira, não ligavam pras coisas. Mas foi. Eu acho que quem fala que isso não existiu não entende direito. As pessoas sempre foram bestas e sempre foram fúteis com coisas aleatórias. Mas eu digo numa questão mais geral mesmo. Mesmo tendo pessoas fúteis igual tem hoje, não era tão grande assim, sabe? Eu acho que as pessoas ligavam mais para as coisas. Eu acho que a gente não liga muito para as coisas hoje em dia. Eu não dei outro exemplo, né? Esse é o exemplo de, tipo, os anos 60. Aí a gente vai pegar mais recentemente, os anos 90. Os anos 90 e acho que o comecinho dos anos 2000. Com certeza os anos 80 lá pro final, né? Lá meados dos anos 90, com a advento da internet em geral para todos, a gente ainda se levava bastante a sério. E eu acho que não é mais assim hoje em dia, e eu penso muito nisso, principalmente quando eu estava estudando filosofia. Eu penso muito nisso. Que eu acho que é por causa que a gente perdeu muito dessas coisas de grupos sociais, né? Igual eu vi um rapaz no YouTube falando, eu não lembro quem foi, que uma pessoa que, sei lá, um cantor de sertanejo que não sei quantas mil pessoas conhecem ele, mas 10 mil foi mais foda. Mas 10 mil não conhecem, né? Então hoje a gente tá muito mais isolado nos nossos grupinhos, e por isso que a gente não consegue aglomerar, digamos assim, grupos maiores. Não tem mais o grunge, por exemplo. Bom, até que tem, né? Mas eles estão bem, bem pequenos. Os góticos são muito mais, como é que fala? Separados e os caralho. E também a gente perdeu muita esperança nos sistemas, né? E quando tem esperança é ruim. Por quê? Porque tem aquele outra coisa também. A gente trocou a nossa religiosidade. E eu não tô falando de cristianismo, os caras, não, isso aí que se foda, eu não ligo, não. Eu tô falando mais de uma questão de acreditar em coisas maiores pelo nosso cientificismo, né? A gente basicamente acha que é tudo questão de materialismo comprovado. E eu acho que isso é tão ruim quanto uma pessoa que crê solenemente que é o espiritualismo que vai ser importante. Eu acho que não, né? Obviamente os dois são importantes. Mas eu acho que hoje em dia a gente tá muito nessa, né? De ser muito, eu quero saber do agora, eu quero, sei lá, eu quero. É basicamente isso. Eu quero ficar. Eu quero. É basicamente, como é que eu digo? Todo mundo é poser quase hoje em dia. Se você não é poser, que é estranho, entendeu? Por exemplo, você pega um roqueiro, um jovem roqueiro aí, que ele usa roupa de couro, os caralho aí, se bem que isso é mais grunge, né? Mas ainda assim, essa porra louca aí, você vai perguntar o que ele gosta, e ele fala daqueles artistas que são temporários, cara. Os novos, né? Mas se ele não falar dos antigos, é outra coisa. Os novos, ele fala dos artistas que, tipo, vem, faz um pouquinho, some, ninguém mais lembra do cara, porque ele é muito simples, ele não tem uma técnica, ele não tem uma coisa. Você, tipo, uma coisa muito assim.
E se o cara realmente ele tá numa cena que ele realmente entende, que ele gosta, geralmente o cara não dá uma moral pra ele, é esquisitão, né? O grupo dele é muito pequeno. E isso com certeza tem suas profundezas no capitalismo também, mas eu não vou ser o comunistão, até porque eu não sou, e falar que é tudo culpa dele. Não, eu acho que é uma questão humana mesmo. A gente ficou muito mais conectado com a internet, por conta disso a gente quer ser muito mais unique, que eu esqueci a palavra, especial, diferentão, né? E aí a gente sempre acaba tudo sendo igual. Sei lá, eu não sei mais o que eu tô falando, devo estar falando muita merda aqui também, é que se foda. Vocês por acaso são meus professores? Hã? Não, não são, porque eu já saí da porra da faculdade. Mas eu não entendo, eu acho muito que hoje em dia o jovem tá perdido na vida, viu? Se bem que ele sempre esteve, né? Só que hoje eu acho que tá pior. Não, deve estar a mesma coisa, que a gente sempre tem a impressão que a nossa época é pior, né? A gente sempre tem essa impressão. E aí quando a gente fica velho, a gente fica saudosista e lembra que na nossa época era melhor, mas não era. É tudo sempre a mesma coisa, vamos ser sinceros. Em todos os quesitos. Se você acha, por exemplo, meu caro ouvinte, que o amor é difícil, que você não arranja ninguém, sempre foi assim, tá? É pra você em específico, só pra você. Brincadeira. Sempre foi assim pra todo mundo. O ser humano não muda. A gente sempre reclama das coisas que a gente tem, e das coisas que a gente não tem, e da nossa convivência. E eu acho que daqui a 10 anos, 10, 20 anos, a gente vai ficar lembrando dessa época falando que tava melhor. Agora, se está melhor ou não, é difícil dizer, porque a gente sempre tem essa impressão. É muito volúvel, né? Mas a questão de ser sério, eu acho que realmente mudou. Antigamente, você falava que você tinha uma opinião política, por exemplo, né? Nos anos 60 tinha os hips e os certinhos, né? Os engomadinhos. Porra, os caras levavam a sério mesmo. Era porrada, os caras. Os hips não saíam na porrada, mas, né? Você entendeu? Tinha os punks aqui. Os caras eram sério, não. Não que não saiam ainda, mas hoje em dia é muito mais poser, como eu disse. Eu não acho que a gente nunca vai ter essa seriedade de novo, a menos que aconteça tipo uma bosta fodida mesmo. Aí todos os sistemas eles entrem em colapso, ou pelo menos fiquem fodidos e depois volte à normalidade. Aí talvez a gente tenha uma renascença da nossa cultura. Não tipo da brasileira, eu digo em geral, de todo mundo. Mas eu acho que é meio fútil você esperar por coisas boas tipo essa. E isso nem é uma coisa muito boa, né? Porque isso envolve colapso e o colapso nunca é bom. Ou depende. Deixa eu ver. Uma coisa que eu tava pensando também é que a coisa que mais me faz sentido hoje em dia, se você quer ter uma vida boa, eu não sei, eu acho que depende pra cada um, né? Mas pra mim, é você ver um tipo de grupalismo, né? Em vez de um coletivismo, onde você perde totalmente sua individualidade, você só fica junto de grupos aleatórios aí que te odeiam, um individualismo profundo, onde você não vai se sentir feliz, porque um individual, só um individual, dificilmente será feliz. É bom você ter um pequeno grupalismo, né? Aí o que seria esse grupo você decide, pode ser a sua família, seu pequeno grupo de amigos, e você vai só focando neles, a sua comunidade onde você mora, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode enaltecer a vida do homem. Agora, obviamente, eu acho que se você realmente quer uma elevação do seu espírito, é necessário que você entenda que o materialismo, como a maioria das pessoas pensa hoje em dia, não é a base de tudo. O homem não vive só do material, o homem vive do espiritual também. E tanto como ele não vive só do espiritual. Ora, pois. Como Hermes Trismegisto disse, tudo que está acima é como está abaixo. Ou, em outras palavras, é tudo relativo dentro do homem, né? E aí você pode usar essa alegoria para falar que tudo que é material necessita do espiritual e vice-versa. O homem não pode viver só de energia, vamos dizer assim, e muito menos só de maçã. Compreende? É, isso é uma ideia meio mística, mas é uma coisa que eu estava pensando. Se você quer, de fato, se libertar dessa sociedade. Não se, como é que eu falo, expurgar dela e não compartilhar dela. Primeiro, porque isso é impossível, e segundo, porque eu acho que se você tem uma melhora pessoal que te faz uma pessoa melhor, você deve não ativamente empurrar isso nas pessoas, mas ajudar a quem ele busca, né? E nisso você deve compartilhar na sociedade a todas as necessidades. Apagou, meu pagueiro. Ah, eu amo nicotina. Mas o que ele tá dizendo é: então você deve procurar os dois. Aí como é que você faz isso? Ó,
você precisa entender. Óbvio, não é só material, não é só espiritual, ok. Mas e aí? Eu entendi isso, Fabrício, o que eu faço agora? Pois bem, eu não vou cagar a regra e falar que você tem que ser de tal religião, tal, não, pelo amor de Deus, né? Você escolhe o que você quer. Agora, o que eu acho é que você tem que acreditar numa verdade espiritual. Uma verdade que existe outros planos, outras energias, outras coisas, e elas interagem conosco, né, dessa forma. Agora, você tem que pensar nisso, tem que estudar, né? Você não tem que ouvir que eu estou dizendo isso pra você e tem que só acreditar. Não, isso nunca faça isso com ninguém, pelo amor de Deus. Você vai lá, estude filosofia, teologia e chega à sua conclusão de que verdade é essa. Se você chegar que não tem nenhuma, eu discordo de você, mas se isso te faz bem, que sou eu, né? E aí tem dois caminhos para você se sentir, como é que eu digo, elevado, vamos dizer assim. Você pode seguir uma religião, seja ela qual for, né? Enquanto você ainda estuda, você tem que estudar sempre, né? Esse é um dos maiores princípios. Você pega essa religião, você segue ela, mas você não se priva dos prazeres da carne. Óbvio que você não pode ser, como é que fala? Não é libertino. Libertino também funciona, mas hinduísta, isso. Você não precisa ser hinduísta também, né? Porque isso não faz bem também. Mas você segue lá, você balanceia os dois e você tenta chegar a uma verdade, né? Uma verdade real, uma iniciação, como a gente fala na Rosa Cruz. A Jesus. Ou, né, você pode, em vez de você fazer isso, você pegar a mesma coisa que eu faço, né? Não dizendo que eu sou fodão, mas só uma coisa que muitas pessoas fazem. Você pode pegar o caminho, né, do estudo teológico do ocultismo. E o ocultismo não é religião, né? O ocultismo são só livros de estudo místico que a maioria das pessoas não lê. Esse tipo de coisa. Cabala, do Hermes Trismegisto mesmo tem a Tábua de Esmeraldas e o Corpus Herméticos. Tem os livros do Crowley, mesmo que eu não goste do Crowley. Tem várias coisas, deixa eu ver. Tem ali também, o livro aquele ali. Elias Levi também. Mas enfim, aí você não precisa acreditar nem concordar, né? O próprio Elias Levi, que ele era um ex-padre francês, ele nunca praticou mágica de fato, né? A mágica que a gente pratica. Ele só escrevia sobre isso e falava teologicamente. É comprovado que o astro ele tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é verdade que seu signo influencia em porra nenhuma. Ele mesmo escreveu isso. E vai. Mas eu já tô divagando muito em misticismo. O ponto seria bom se você estudasse, né? Entrar para a Rosa Cruz, brincadeira. Mas é muito importante, se você quiser ser diferencial, ser uma pessoa, como é que eu falo, íntegra. E não íntegra tipo de moral, não, por favor. A moral é uma coisa muito complexa e é uma das poucas coisas que eu tendo a dizer que é relativa no mundo humano, né? Pelo menos. Não vou elaborar muito nisso. Mas uma pessoa assim que pelo menos compreende de fato as coisas que você tem que sempre estudar. As partes materiais, ou seja, história, matemática, essas porra aí, português, filosofia, e as partes espirituais, né? Então todas essas. É bom você conciliar os dois. E eu acho que isso é muito beneficente. Claro, quando você é jovem e você tenta estudar essas coisas, existem muitos empecilhos, até mesmo pela sua mentalidade. Necessita de anos e anos de dedicação e de estudo para você compreender as coisas. Então é normal, é uma coisa devagar mesmo. Por que eu comecei a falar de misticismo? Não sei. O ponto eu acho que isso ajudaria você nesse mundo de jovens. E eu não tô jogando bosta também no jogo. Eu tô sim, mas não tanto assim. Não tem problema. Se as pessoas querem ser fúteis e viver a vida assim, se elas não fizerem mal a você, tanto faz, né? Tanto faz. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê, irmão? Oxi. A regra número 1 é uma regra bem individualista, inclusive. É que você só tem que sair fora das coisas. Uma das melhores coisas que eu aprendi na minha vida é que se tá ruim pra você, se a pessoa não quer falar com você, sei lá, se fez alguma bosta, se o ambiente tá, você sai fora. Não precisa sair fora na hora, né? Se você foi educado. Sai fora, não se mete mais. Não vai te fazer falta. Não vai te doer no coração. É uma coisa, você tá falando com a mulher, você percebe que a mulher não tá dando bola pra você, sai fora. Ah, mas ela voltou a falar comigo do nada. Ela que fique na dela. Isso. A vida andou, filho. Mas eu acho que isso necessita de um certo nível de confiança, né? Autoconfiança. E isso você adquire com o que eu falei, com os dois caminhos. É por isso que eu não acho o ateísmo muito
intelectual. Eu acho ele, na verdade, a antítese do intelecto, né? Antes que vocês venham me criticar, você pode ser ateu, tá? Não se discute com gente burra, afinal de contas. É brincadeira. Bom, é em partes. É brincadeira pra eu ser educado com você. Agora, a minha opinião pessoal fica guardada no meu coração, né? Você pode também achar que eu sou burro. Essa é a beleza da democracia. Mas, por que eu acho isso? Veja bem. É porque o que eu disse antes. Eu acho que é inevitável a nossa realidade mística, né? Mística é uma palavra muito tabu na academia, mas infelizmente não tem como a gente colocar de outra forma. Agora, qual seria essa realidade? Seria como dizem os cabalistas, que são níveis de energia entre vegetais, pedras, humanos, animais, blá blá blá. Seria como dizem os Rosacruzes, que é como um grande intelecto, uma lei divina, que seria o Deus de fato, que é o cosmos, e dele todas as coisas são regidas. Ou seria como dizem os telemistas, que dizem que tem o Telemeu, o pai de todos os segredos. Eu não sei. Aí você vai ter que descobrir por você mesmo. Porque essa é a grande pegada das ciências divinas, né? Que a gente fala que é alquimia os caralho. Que diferente da ciência normal, e esse é o grande problema, por isso que a gente nunca foi validado. Você não consegue sempre replicar a mesma coisa em laboratório. Mas eu acho que é muito ilógico você achar que só existem as coisas que você pode ver com seus olhos. Eu acho que é muito ilógico isso. Porque você sente as coisas também. É inevitável que você sente as coisas. Eu acho que necessita muito mais de fé, você negar que existe qualquer coisa além do físico, do que você, né, dizer o oposto. Porque você sente as coisas. A gente mal entende o nosso cérebro. Eu sei, eu já fatiei vários cérebros que eu trabalho no necrotério. E você fatia ele lá, você não descobre por que a pessoa se sentiu feliz. Você descobre que é o hormônio que foi, mas você não consegue pegar no elétron que pegou lá e compreender de fato qual foi a razão, o desejo. A gente fala, por exemplo, que você sente felicidade quando você come, ok. Mas por que você se sente feliz quando você vê, por exemplo, uma flor bonita? A gente não sabe disso, não sabe essas porra. A gente deve saber, mas é só um exemplo que eu tô dando. Então, eu acho que é inevitável que chegue um momento, bom, eu espero, né? Ou a gente vai continuar na ignorância, que a gente possa unir não a religião, né? Mas a religiosidade, né? Acreditar nesse universo à parte com a ciência. Eu acho que esse é o ideal. A gente não deveria excluir os dois. A gente deveria, né, finalmente colocar eles à prova. Inclusive, eu li isso, um livro maravilhoso que eu posso recomendar a vocês, os interessados, né, que querem iniciar nisso, que é Introdução às Ciências Herméticas. Um livro simples até. Ele é velho, viu? Não deve ser muito caro, eu paguei 40 pila nele. Que ele explica tintim por tintim, o comecinho. Ele fala um pouco da ideia filosófica por trás disso, né, da união das duas. E é muito bom, muito interessante se você quiser começar a ler. E seria o ideal, a gente unir os dois. Os dois. A gente uniu os dois, né? Agora eu não acho que isso vai acontecer. Porque eu acho que todo mundo sabe disso, mas dentro da ciência eles têm um rigor muito grande para você aprovar as coisas. E é bom não aceitar fraudes, né? Naturalmente. Mas aí eles criaram um dogma tão tosco e restrito quanto os das igrejas em geral. Por isso mesmo que qualquer coisa minimamente esotérica é descartada pela ciência, que não faz nenhum sentido para mim. Eu não sou contra a ciência, não, pelo amor de Deus, tá? Se vocês falem isso, nunca fui. Mas eu acho tosco quando as pessoas descartam coisas, né, coisas que para mim pelo menos são óbvias realidades. Mas eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, não tem como eu obrigar nós a aceitarmos isso. É um tópico que eu sou realmente apaixonado. Eu tenho mais de. Não vou contar. Deve ter mais de 200 livros aqui. E eu tenho certeza que pelo menos uns 40 deles, 45, sei lá, por aí, são de esoterismo. Aí o resto é de filosofia, os caralho. Deixa eu prosar sobre outra coisa, já que nós entramos nesse assunto maravilhosíssimo de livros. Vocês já leram? Eu não acho que ninguém vai responder isso, mas vocês já leram Memórias de um Sargento de Milícias? É um livro maravilhoso.
Eu não lembro quem escreveu. Eu tenho ele aqui, tá? Mas ele tá na minha pilha de livros e eu não quero procurar. Eu não lembro quem o escreveu, mas é um dos meus livros favoritos. Eu acho que vocês iam gostar, porque é um livro de comédia. Só que, assim, ele é escrito como um livro, tipo, do Machado de Assis. Eles falam da linguagem e tudo mais. Então ele é um livro um pouquinho, como digamos, acadêmico, complexo, né? De você ler. Mas se você pegar, de fato, você vai achar ele engraçado. Eu acho engraçado pra porra. Tem um menino pirralho do caralho lá, um homem que só é corno, aí ele fica preso numa gaiola, ele fica pelado, porque ele saiu com as ciganas, os coronéis ficam indo lá e rindo dele. Porra, livro maravilhosíssimo, maravilhosíssimo. A nossa literatura tem livros muito bons. Outro livro muito bom, que eu tenho aqui até, ó, vou pegar, tirar aqui, ó, do lado das minhas coisas, no escritório. Sai meus óculos. Esse daqui, outro livro brasileiro que conta uma história que vocês podem ver o filme. Recomendo, inclusive, que vocês vejam o filme antes de ler o livro, porque o livro é enorme, complexo e denso. Se chama Chateau, com um acento. Chateau, o Rei do Brasil. Para vocês que não sabem, é da Companhia de Letras, inclusive, que ele fazia parte. Chateau, ou o Doutor de Assis, né, o Chateaubriand, ele era brasileiro, né, antes que vocês não achem, e ele foi responsável por trazer o maior jornal aqui. Ele foi dono da TV Tupi, que depois virou outra TV, que eu esqueci o nome, que depois virou o SBT. Ó, tópico alto. E ele foi um magnata, um varguista também. Ele lutou na Revolução do Vargas, depois, né, não na primeira, mas nas revoltas ele pegou em armas para ficar do lado do Vargas. Ele conhecia quase todo mundo que era importante. Ele tinha jornais, ele fugiu da polícia secreta do Vargas quando ele ficava descontente, que ele fazia birra. Ele foi uma pessoa meio ruim também, tá? Porque ele ficou com umas mulheres, jovem, mas assim, história brasileira, tem que saber essas porra, né? E eu recomendo que vocês assistam o filme, que eu acho que tem na Netflix, né? Chateau, o Rei do Brasil, mesmo nome. E tem o livro também, que eu tenho aqui, Chateau, o Rei do Brasil. E aí no final dele tem várias fotos dele com várias pessoas. Tem ele com o Plínio Salgado, com o próprio Vargas, com o. Deixa eu ver aqui. Com o Quinteto Tupã, que era um negócio de música. Teresa Souza Campos. Nossa, Teresa Souza, eu não sabia. Tem ele vestido de índio, porque ele teve uma época que ele tava com essas piras aí, né? Que ele nasceu pra lá, ele nasceu no norte, ele ficava falando que ele era índio. Inclusive tem uma cena famosíssima que vocês vão ver no filme se vocês assistirem, que ele tá pegando a primeira televisão pro Brasil, e ele pega as primeiras TVs pro Brasil, que são preto e brancos. Aí ele volta, porque ele é embaixador da Inglaterra, tá? Ele volta pra Inglaterra, e, bom, ele vai na Inglaterra, ele vê um cientista lá que ele mostra a primeira TV, a coisa, nós conseguimos. Aí ele fica puto, fala, vocês me enganaram, vocês não me deram a televisão preto e branco, quando vocês tinham com coisa. Eu falo, não, mas a gente acabou de fazer. Aí ele, mas a gente consegue mandar pro Brasil com Z. E aí ele fala, não, é Brasil com S. Nossa, essa hora aí eu me caguei todo. Me calabrei todo de bosta nas calças quando eu vi essa parte do filme. Mas enfim, é um livro muito bom. A gente tem livros, histórias muito boas brasileiras. Deixa eu ver outra. Todos os Machado de Assis eu tenho aqui também, eu recomendo que vocês leiam. Mas a gente tem muitos livros bons brasileiros, modernos, antigos. Mas modernos nem tanto, hein? Eu vou admitir pra vocês. Modernos nem tanto. Do Oscar Wilde. Esse é famosíssimo, né? Que tem. É o livro do Reis. É o livro do Reis. Que não tem sexo. É o Oscar Wilde? Não, Oscar não. O Dorian Gray. Ele é um grandíssimo filho da puta, mas ele é rico e bonito. Aí o Bracel, né? Ele faz um retrato dele, porque ele acha ele muito. Ele fica, tipo, obcecado por ele. E enquanto o Dorian vai fazendo mais e mais merda, o retrato dele vai ficando mais fudido. Tipo, é uma metáfora. Que a pessoa pode ficar bonita por fora, mas por dentro ela é podre, entendeu? Aí o retrato vai ficando mais distorcido, mais cagalhado, mais fudido. Enquanto o Dorian Gray mesmo fica normal, né? Fica bonitão, enquanto ele ainda é um cuzão. E ele vai ficando mais e mais depravado, mais e mais depravado. Até o final do livro. Eu tenho a versão aqui, de capa dura da Dark Side, que faz umas capas muito bonitas de livros. Muito bom, recomendo também que vocês leiam. É um livro fácil de ler. Eu acho que ele é fácil de ler, pelo menos. E ele é muito bom. Mas, agora, se vocês quiserem ler terror, infelizmente, o meu favorito sempre será o Lovecraft. Eu sei que ele era um bosta, mas eu acho que ele tem alguns dos melhores livros. Alguns dos melhores livros que tem.
Porque o terror cósmico é uma coisa que eu gosto muito. E não é só porque eu zerei Bloodborne, não, tá, seus porra? É porque é muito bom mesmo. O jeito que ele escreve é muito seguro, isso é engraçado. Ele escreve de uma forma que ele está tentando parecer um intelectual, porém funciona pros livros dele. Tem um ou outro ali, aquele lá que ele tá no gelo, os caras tá no gelo, aquele lá eu acho que é um dos contos mais bosta que ele tem. O Retrato de Pikmin, eu acho que é o melhor de todos. Tem um curta na Netflix e alguma série aleatória aí que eu não vou lembrar. E é o melhor. Ah, mas o Call of Cthulhu é bom também, mas não é de longe um dos bons, um dos melhores. Não, é um dos melhores, mas eu acho que o Retrato de Pikmin é ainda melhor. E tem o primeiro da coletânea, que eu esqueci o nome, também é muito bom. Recomendo também que vocês leiam, Lovecraft. Mas leiam o Edgar Allan Poe primeiro, porque a inspiração era dele. Eu gosto do Poe, mas eu prefiro o Lovecraft. Mas aí você decide o que você gosta, né, irmão? Hoje não tô mandando você. Terminei de lavar a roupa, cara. Terminei de lavar a roupa. Tá aí. Eu fiz um super podcast, tá? Um super podcast aí. Então, conclua do porquê você tava falando do antissemita mais pagado pau de todos os tempos, né? Lovecraft. Sim. Porque eu sou judeu e eu gosto dos livros dele. Na verdade, o Cthulhu é um desejo de riqueza dos judeus. Se o Lovecraft estivesse vivo, eu ia lascar um beijo na boca dele. Eu queria ver, e agora que você não gosta dos judeus, hein? Dava um trato Conclua o que dele, você vai fazer eu agora, acho. porque agora é gameplays agora. Tá. Pra terminar, galera, esse foi, como é que fala, o podcast que eu quero que esteja intitulado, como é que fala? Eu falando muita merda esquizoide, que é só eu falando de misticismo e livro, e de filosofia. E leiam um livro chamado Meridiano de Sangue, que é muito bom, só isso. Agora morram. Eu vou colocar exatamente o que você disse pra ser o título do vídeo. Vai ser bom, porque é isso, eu tô falando de filosofia, jovem e livro, É isso. só isso.